Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geometria. Nessa aula vamos estudar os quadriláteros. Tá? Então, o que são quadriláteros, pessoal? Os quadriláteros são uma figura geométrica que possui 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos internos. Como essa figura aqui do meu lado. Tá? 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Além desses elementos, eu tenho as minhas diagonais. O que é uma diagonal? Uma diagonal é essa linha tracejada que eu formo quando eu ligo meus ângulos opostos. Então, o ângulo A e o ângulo C são opostos. Se eu ligar eles por essa linha tracejada, eu tenho uma diagonal. E a mesma coisa, o outro par de ângulo oposto, que é o B e o D. Posso ligá-los por essa outra diagonal tracejada. Tá? Então, um quadrilátero, além de ter os vértices, os lados e os ângulos, eles terão também as diagonais. Nos triângulos que a gente já estudou, não tinha as diagonais. Nos quadriláteros e nos outros polígonos, temos as diagonais. Ok? Bom, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vale 360 graus. Tá? Então, muita atenção aqui para você não fazer confusão com os triângulos. Quando nós estudamos os triângulos, vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo valia 180. Nos quadriláteros, vale 360. Então, veja esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho esse quadrilátero com 4 ângulos diferentes, de medidas 132, 65, 85 e 78. Se eu fizer a soma dos 4 ângulos, esse valor tem que ser 360 graus. Isso acontece em qualquer quadrilátero, pessoal. Qualquer figura geométrica de 4 lados, se eu somar os 4 ângulos, a soma é 360. Só que, por que isso acontece? Acontece pelo simples fato de que cada quadrilátero eu posso dividir em 2 triângulos, né? Então, veja, eu tenho o triângulo amarelo e o triângulo azul. Triângulo amarelo, triângulo azul, tá? Então, peguei um quadrilátero e dividi em 2 triângulos, e cada triângulo, a soma dos ângulos era 180. Então, eu tenho 180 graus aqui, 180 graus aqui, somei os dois, tenho 360. Tenho 180 aqui, 180 aqui, somei os dois, 360. Então, todo quadrilátero sempre se divide em 2 triângulos. Cada triângulo, a soma dos ângulos é 180, portanto, o quadrilátero é 360, tá? Então, fixe bem isso na sua memória para você não fazer confusão. Triângulo é 180, quadrilátero 360, tá? Então, vamos a esse exercício, pessoal. Esse quadrilátero aqui, eu tenho esses 4 ângulos. Eu tenho 110, 80, 50 e esse x aqui, que é o valor que eu não conheço, tá? Então, a hora que eu somar os 4 ângulos, eu tenho que ter 360 graus. Somei os 4 e tenho que ter 360. Então, vamos fazer uma continha rapidinha de cabeça aqui. Ó. 110 com 80, 190. 190 com 50, 240. Então, eu já tenho 240. Quanto é que me falta para 360? É o que eu preciso calcular. 360 menos 240, que é o que eu já tenho, 120. É o valor desse x. Tá? Se eu substituir esse x por 120 e fizer a soma 120 mais 80 mais 110 mais 50, eu tenho que chegar no valor de 360. Esse segundo exercício, pessoal, aqui da minha direita. Quero saber o valor desse x, aqui, desse ângulo. Só que esse ângulo é um ângulo que está do lado de fora do meu quadrilátero, né? E a propriedade da soma dos ângulos do meu quadrilátero diz que eu preciso somar os ângulos internos e não os externos. Então, o que acontece nesse exemplo? Eu tenho 3 ângulos. Eu tenho um de 30, tenho um de 70 e tenho outro de 30. Tá? Então, eu tenho esses 3 ângulos. Se eu somar com esse ângulo aqui interno, a soma tem que ser 360. Tá? Então, vamos ver quanto que eu já tenho. Eu tenho 70 com 30, 100. 100 com 30, 130, tá? Bom, então eu já tenho 130. Quanto é que falta para 360? Já tenho 130, falta para 360, 230. Então, esse ângulo de dentro aqui, ele é 230.
tá ok? Só que eu quero calcular o de fora. E eu sei que tudo aqui é 360 graus, essa circunferência, esse círculo aqui é 360 graus. Se eu já tenho 230 aqui dentro, me resta aqui fora 130, porque eu faço 360 menos 230 que eu já tenho, tá? Então lembre-se, somei os 4 ângulos, tem que dar 360 graus, ok? Bom, a gente já viu que um quadrilátero é uma figura de 4 lados. E existem alguns casos especiais de quadriláteros, que são o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o trapézio e o losango. E a gente vai estudar cada um deles agora separadamente, tá? Bom, o paralelogramo é uma figura com 2 pares de lados opostos paralelos. O que significa isso daqui? Veja esse paralelogramo meu aqui. São 2 pares de lados opostos. Olha, esse lado é oposto a esse e esse lado é oposto a esse, tá? Esses lados aqui são paralelos, ok? Bom, então temos algumas propriedades do meu paralelogramo. Diz lá que os lados opostos têm a mesma medida e os ângulos opostos têm a mesma medida também, tá? Então, por exemplo, esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse lado aqui. Esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse lado aqui, porque são lados opostos. Os ângulos também são opostos e têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui, que é oposto a esse ângulo de cá, os dois têm a mesma medida, tá? Repare que ele está de laranjinha aqui. E esse ângulo aqui, que é oposto a esse, também tem a mesma medida, ok? Então, lembre-se, lados opostos e ângulos opostos têm a mesma medida. Terceira propriedade aqui, que a intersecção das diagonais as dividem ao meio. O que é intersecção? É esse ponto de encontro aqui, ó. Então, eu tenho as minhas duas diagonais. Lembre-se que as diagonais ligam ângulos opostos, tá? Então, eu tenho as duas diagonais e elas se cruzam aqui no meio. A partir desse cruzamento, eu estou dividindo cada uma delas ao meio. Então, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço tem o mesmo tamanho desse pedaço aqui. E esse pedaço de cá tem o mesmo tamanho desse pedaço aqui, tá? Gente, o paralelogramo tem alguns exemplos, tá? Que são o quadrado, o retângulo e o losango. O quadrado e o retângulo e o losango são exemplos de paralelogramos, tá? Então, vamos fazer um comparativo entre os três, ó. Então, lembre-se que um paralelogramo tem os 2 pares de lados opostos paralelos. E essas 3 figuras acontecem isso, né? Eu tenho os meus lados opostos paralelos, tá? Então, esses 3 casos aqui são exemplos de paralelogramo. Então, o que é um quadrado? Tá? Vamos um por um. Um quadrado é um quadrilátero com os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos. Então, os 4 ângulos iguais aqui, ó, quer dizer, os 4 lados aqui são iguais, de mesmo tamanho, e os ângulos também, tá? Então, quadrado, figurinha simples que você já conhece, então, lados iguais e ângulos iguais, tá? O retângulo é um quadrilátero com 4 ângulos retos. Eu não falo nada dos lados, tá? Então, eu sei que tem 4 ângulos retos, tá? Só isso. E o losango é um quadrilátero com 4 lados iguais, tá? Então, esses lados aqui, ó, possuem a mesma medida, tá? O losango é a figurinha que tem no centro da bandeira do Brasil. Todos esses lados aqui têm a mesma medida. Então, veja, o quadrado tem os lados e os ângulos iguais. O retângulo tem os ângulos iguais, são retos. E o losango tem os lados iguais, tá? Pode ser que cause uma certa confusãozinha, então vamos ver um de cada vez, ok? Bom, então vamos fixar primeiro no quadrado. Lembre-se que o quadrado
É um exemplo de paralelogramo. E um quadrado é um quadrilátero com 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Está aqui na nossa figurinha. Tá? E quando eu passo as minhas diagonais, tá? Essas diagonais em laranja, o ponto de cruzamento aqui divide a minha diagonal ao meio. Então, eu vou ter 4 pedaços aqui, todos eles iguais, todos eles de mesmo tamanho. Tá? E além disso, como é que eu tenho um ângulo de 90 e eu dividi ao meio, fica 45 para cada ângulo. Ok? Então, esse é o quadrado. O retângulo acontece bem parecido. Vamos lembrar que o retângulo é um exemplo de paralelogramo, assim como o quadrado. E o retângulo é um quadrilátero com 4 ângulos retos. Tá? Então, eu tenho os 4 ângulos retos aqui. E da mesma forma, eu passo a minha diagonal, e essa diagonal que está se cruzando aqui nesse ponto, as dividem ao meio. Tá? Então, eu vou ter esses 4 pedacinhos aqui, todos de mesmo tamanho. Ok? E o losango acontece um pouquinho diferente, tá? Lembre-se que o losango também é um caso de paralelogramo, e um losango é um quadrilátero com 4 lados iguais. Então, eu tenho os 4 lados do meu losango iguais e os ângulos diferentes, tá? Então, esse ângulo aqui é oposto a esse, são iguais. Esse ângulo aqui é oposto a esse, os dois são iguais, tá? E aqui, quando eu passo as minhas diagonais, acontece o seguinte, ó. Esse pedacinho aqui de cima vai ser igual a esse pedaço aqui de baixo. E esse pedaço aqui da esquerda vai ser igual a esse pedaço da direita, tá? Só isso, tá? Bom, então, a gente finalizou os paralelogramos, tá? Então, vamos lembrar que os paralelogramos se dividiam entre quadrado, retângulo e losango. E os paralelogramos tinham 2 pares de lados paralelos, tá? Então, paralelogramo, exemplos, quadrado, retângulo e losango. O último caso são os trapézios. Os trapézios são figuras com apenas um par de lados opostos paralelos. Um par, que são chamados as bases do trapézio. Então, veja, quem é paralelo a quem nessa figura aqui? Esse lado de baixo aqui é paralelo a esse lado aqui de cima, tá? Esses dois lados são opostos e paralelos. Esse lado de cá não é oposto, não é paralelo a esse lado de cá. São opostos, mas não são paralelos, tá? Então, aqui eu tenho apenas um par de lados opostos, tá? E acontece uma coisa muito curiosa no meu trapézio, que é o seguinte. Em qualquer trapézio, a soma dos ângulos de mesmo lado, né, que são representados pela mesma cor no meu desenho, é igual a 180 graus, tá? Então, se eu somar o valor desse ângulo com esse ângulo aqui amarelo, dá 180. E se eu somar os dois ângulos azuis, também dá 180 graus. Tá? E os trapézios, eles se classificam tal como os triângulos em trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Por quê? Porque o trapézio, se eu prolongar o lado do meu trapézio, os dois lados, na verdade, do meu trapézio, eu vou ter um triângulo, né? Então, reparem nessas 3 figurinhas, que esses lados aqui, que não são paralelos, eles foram prolongados até formar um triângulo. E aqui, eu tinha um triângulo retângulo, né? Porque tem um ângulo reto. Então, o meu trapézio também vai ser retângulo. Esse triângulo aqui, ele é isósceles, porque tem 2 lados de mesma medida. Então, esse trapézio aqui também vai ser isósceles, tá? E esse triângulo aqui, ele é escaleno, porque são 3 lados de medidas diferentes. Logo, esse trapézio aqui também vai ser escaleno, tá? Bom, então vamos fazer um resumo para fechar a nossa aula aqui, um resumo sobre os quadriláteros, tá? Então, o quadrilátero é uma figura com 4 lados, simples, tá? Os paralelogramos são eles têm 2 pares de lados paralelos. Tá? Então, veja só essa figurinha aqui. Ó. Os quadriláteros
estão por fora aqui. São figuras com 4 lados, tá? Dentro dos quadriláteros eu tenho os trapézios. Os trapézios têm um par de lado paralelo. E eu tenho também um paralelogramo, que tem 2 pares de lados paralelos. E dentro do meu paralelogramo, que são exemplos deles, são o retângulo, o quadrado e o losango. O retângulo tem 4 ângulos retos, o losango tem 4 lados iguais e o quadrado 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Ok, pessoal? Essa foi uma breve aula dos quadriláteros, de suas propriedades, da soma dos ângulos e dos exemplos de cada um. Tá? Espero que vocês tenham tirado proveito da aula, estudem e depois tirem dúvidas comigo. Ok?